Bom, vamos então dar início à unidade 5 do curso. Nessa unidade, nós iremos iniciar o código HTML do jogo. Quando se trata de desenvolvimento de jogos em HTML5, existem duas formas de você fazer isso. Você pode usar o JavaScript para acessar o modelo de objetos do documento, conhecido como DOM, ou você pode utilizar o HTML5 para movimentar os gráficos renderizados dentro de um canvas. Quais são as diferenças? Quando eu utilizo o JavaScript para movimentar objetos do documento, eu vou indicar pelo código JavaScript a posição da div, que vai conter uma imagem, por exemplo, que vai conter uma animação, entre outras coisas. Quando eu utilizo o Canvas, eu preciso, pelo JavaScript, indicar a posição de um elemento gráfico dentro de uma área chamada de Canvas, que é uma área específica para renderização de gráficos. Nós iremos fazer isso, nós iremos criar dois jogos. O primeiro, nós iremos utilizar o modelo Doom. E o segundo jogo que será desenvolvido, nós iremos utilizar o Canvas. A vantagem de utilizar o Doom aqui é que ele é um pouco mais rápido para dispositivos móveis, por exemplo. Caso você execute o jogo a partir de um celular ou um tablet, o jogo ficará um pouco mais rápido. O Canvas, existe alguma incompatibilidade com alguns browsers, principalmente com o Internet Explorer, mas ele é algo específico para a renderização de gráficos, apesar de ser um pouquinho mais lento em alguns browsers e também em alguns dispositivos móveis. Então, vamos iniciar então esse primeiro jogo criando o código HTML, onde eu vou especificar as divs que serão utilizadas para exibir os elementos gráficos do jogo. Então, no meu caso aqui, o Dreamweaver já criou o meu código HTML5, onde a primeira tag aqui é o doctype, onde eu indico para o browser qual o modelo de documento que vai ser renderizado. Nesse caso, estou indicando que vai ser um documento do tipo HTML. A tag HTML, que é a tag inicial, a tag head, onde eu vou indicar, além da codificação, eu vou indicar o arquivo JavaScript, que será executado, e o arquivo CSS, que será utilizado para a formatação. E vou iniciar aqui apenas trocando o título do jogo, que vai ser o LWAR. E dentro das tags body e barra body, eu vou indicar a árvore de divs. Eu vou criar uma div inicial que terá o nome de container. Então, div id, vou chamar de container, que será a div que irá comportar as demais. Então, essa div eu não vou fechar aqui. Vou criar uma div com o nome de título. Muito cuidado para não utilizar acentuação no nome das divs. E vou usar um H1 aqui para especificar o texto. Fecho H1, fecho a div. E vou ter uma div com o nome de fundo game. Muito cuidado aqui, observe que eu estou utilizando um G maiúsculo. Então, tanto no JavaScript quanto no CSS, eu vou ter que especificar essa div aqui com esse G maiúsculo, senão não vai encontrar. Essa div também, as demais divs que eu vou criar abaixo vão estar incorporadas dentro da fundo game. Então, só vou fechar ela mais abaixo. Vou iniciar aqui criando uma div que terá o nome de jogador. Também vou criar uma div com o nome de inimigo 1. Outra div com o nome de inimigo 2. Vou
criar uma outra div que irá conter a imagem do disparo, que será efetuado pelo jogador. Eu vou chamar de disparo. Vou criar uma div com o nome de explosão 1, que vai conter os elementos gráficos da explosão. Vou criar duas explosões. Explosão 2. Bom, eu vou fechar então aqui a div fundo game. Vou criar uma div com o nome de placar, que vai conter os pontos do jogador. E claro, eu preciso fechar aqui a div container. Vou utilizar o comando Ctrl S para salvar o arquivo. Se eu vier aqui no modo design do Dreamweaver, ele já me indicou aqui que eu criei algumas divs, mas é claro, eu não indiquei formatação nenhuma ainda. Essa formatação vai ser criada a partir do CSS, que nós iremos criar na próxima unidade. Então, até a próxima unidade.